Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui reunidos para conversar sobre o livro de 2 Pedro, qual eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração e advertir e instruir você a respeito de muitas coisas. Queria começar aqui dizendo, no capítulo 1, ele diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Uma coisa interessante, nem todo servo é apóstolo, mas todo apóstolo com certeza é um servo. Era uma marca do apóstolo e de todos eles, né, e principalmente de Pedro, servir aos irmãos, servir de todas as maneiras, escrevendo cartas, pregando o evangelho, indo até as pessoas ou as recebendo, porque era uma marca de todo apóstolo o serviço. E com certeza ele aprendeu isso com seu Senhor Jesus Cristo, né, o qual, sendo mestre, ele dizia, né, sobre si mesmo que ele veio para servir. Outra coisa que me chama a atenção aqui, logo no início, ele fala sobre a divindade de Jesus. Ele fala que Jesus é Deus. Ele vai dizer assim: ó, aqueles que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele declara isso abertamente: Jesus é Deus. E ele aqui no versículo 3 agora, ele começa, se é que eu posso dizer assim, um novo assunto, e ele começa a falar de coisas que precisa ter na nossa vida e crescer na nossa vida para que a gente seja operante, seja frutífero na obra do Senhor, seja frutífero nas coisas de Deus e na nossa vida com Ele. E ele vai falar assim, ó, versículo 5, por isso mesmo empenhe-se, ou seja, é uma ação nossa, para acrescentar a sua fé, a virtude o conhecimento o domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade a fraternidade o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Ou seja, embora entreguemos a nossa vida a Jesus Cristo, né, e isso é extraordinário e poderoso, mas nós precisamos crescer e trazer para nossas vidas coisas que com certeza nos tornarão frutíferos para Deus. Ele agora vai dizer aqui no versículo 12, e algo que me chama a atenção, ele começa a lembrar esses irmãos. Ele escreve falando, ó, vou escrever para lembrar vocês, para trazer a memória de vocês, para que vocês sejam capazes de lembrar dessas coisas. E por que ele está escrevendo isso? Porque o apóstolo Pedro sabia da sua partida, da sua morte, que logo não estaria mais com esses irmãos, e isso me chamou muita atenção. Ele não estava se preocupando com ele, com sua vida, ou até mesmo com sua morte, com seus poucos dias na terra. Ele estava se preocupando com o que ele ia deixar para esses irmãos. Ele então começa aqui a lembrá-los. Isso é algo que você precisamos nos atentar. É muito comum a gente se apegar a ensinos novos e às vezes esquecermos de coisas que já aprendemos. Porém, essas coisas que já aprendemos, às vezes são fundamentos importantes para a nossa vida, sobre a fé em Cristo Jesus, o qual nós sempre temos que colocar os nossos olhos e trazer a nossa memória. Que não devemos nos esquecer de coisas que homens como o apóstolo Pedro e até mesmo o apóstolo Paulo constantemente nos fazem lembrar. E ele aqui, então, agora no capítulo 2, ele vai começar a falar sobre falsos mestres e que eles sempre existiram e que se levantariam falsos mestres, e com certeza nós temos notado essas coisas nos dias de hoje, de pessoas que ensinam coisas que não têm nada a ver com Jesus ou com seu ensino. E antes dele falar de falsos mestres, ele começa a falar sobre a veracidade das Escrituras, que elas são inspiradas por Deus. Ele vai dizer assim no versículo 19, assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em lugar escuro até o dia que clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Ou seja, ele vai começar a falar sobre falso ensino e falsos mestres. Ele, antes de falar disso, ele fala sobre as Escrituras, que ela é inspirada por Deus e que nós vamos fazer bem se atentar a ela. Por quê? Porque a maneira de combater o falso ensino e os falsos mestres é através das Escrituras. E aqui ele vai falar um pouco sobre o ensino desses homens, sobre o caráter desses homens e a consequência disso. Gostaria de dizer a vocês aqui. No ensino desses homens, eles renegavam a salvação de Jesus Cristo, eles tinham práticas libertinas e paixões imundas, eles difamavam o caminho da verdade,
eles tiravam proveito dos outros, menosprezavam qualquer governo, falavam mal do que não conheciam, eles corrompiam os que estavam prestes a sair do erro. E por que eles faziam isso? Porque o ensino deles era assim, porque o seu caráter era corrompido. Olha só o que as Escrituras vão falar sobre o caráter desses homens. Eles eram avarentos, injustos, atrevidos, arrogantes, brutos e irracionais, adúlteros, insaciáveis no pecado e vaidosos. E porque eles tinham um caráter corrompido, ensinavam coisas corrompidas, o que o texto vai dizer que os aguardava, com certeza era o justo juízo de Deus. Ele vai falar sobre receberão injustiça como salário por sua injustiça, e a eles está reservada a negridão das trevas. Ainda que no capítulo 2, aqui no finalzinho, ele vai falar assim, há muito tempo a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. E ele agora começa a citar exemplos de Sodoma e Gomorra, das pessoas que viviam, né, no dilúvio e que veio sobre eles o juízo de Deus. Que as pessoas que vivem de maneira errada, injusta, com certeza vão viver o juízo de Deus. Porém, no outro lado, ele vai dizer sobre Noé e sua família, sobre Ló, que foram pessoas piedosas e justas e que não sofreram o juízo de Deus, muito pelo contrário, foram guardados e protegidos por ele. E uma coisa que me chamou a atenção aqui sobre, quando ele fala sobre que Deus vem com juízo sobre alguns e livra outros, ele vai citar Ló. E na minha concepção, muitas vezes, sempre que eu lembro de Ló, eu lembro de um homem que se separou de Abraão, de um homem que preferiu ir para Sodoma. Mas o texto vai dizer aqui que ele era um homem justo, mas livrou Ló, o homem justo, e que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que eles viviam, das coisas que praticavam. Ou seja, Ló era um homem justo que, embora vivesse em meio aos injustos, ele se contorcia, ele tinha dor, ele sofria pela maneira que aqueles homens viviam. E eu quero fazer uma pergunta a você. Nós vivemos em dias complicados, em dias onde as pessoas amam o pecado, em dias onde as pessoas fazem coisas horrendas. Isso aflige você? Você é um homem justo sofrendo por causa do pecado dos outros? Ou isso já é normal e comum para você? Isso deve nos fazer pensar. E ele então, aqui no capítulo 3, ele começa a falar agora sobre o dia do Senhor, porque naqueles dias começou a haver um burburinho ou um comentário que Jesus não voltaria, pelo fato de sempre escutarem, Jesus vai voltar, e ele ainda não ter voltado. Algumas pessoas estavam desesperançosas e desacreditadas disso, e algumas aproveitando disso para realmente, com seu falso ensino, dizer que ele nunca mais voltaria. Mas a resposta do apóstolo Pedro, no versículo 8, diz assim: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, Jesus não estava tardando em vir, não está tardando em vir, muito pelo contrário, Ele tem o seu tempo, e o fato dele não ter voltado ainda demonstra ainda mais sua compaixão, misericórdia e amor para com aqueles que ainda não receberam, porque é desejo dele, como diz o texto aqui, que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E outra coisa aqui que me chamou muito a atenção, ele vai falar sobre como viver até que Jesus venha, ou nesse período de espera, ao qual aguardamos a vinda de Cristo. Ele vai dizer assim, portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Olha só que interessante, enquanto aguardamos a vinda de Jesus, que é certa, Ele vai vir, precisamos viver de maneira que agrade a Deus, de maneira a se afastarmos daquilo que é mal, de maneira a nos agarrarmos daquilo que realmente importa. E ele chega a dizer imaculados e inculpáveis. E isso precisa fazer parte da nossa vida. E para concluir tudo isso, ele vai então dizer aqui sobre o que o apóstolo Paulo escrevia, e algo muito interessante. Pedro está lendo o que Paulo escreveu. E ele vai dizer algo que me chamou a atenção. Ele vai dizer assim: o irmão Paulo escreve coisas difíceis de entender. O apóstolo Pedro, um grande homem de Deus,
que vivia no mesmo tempo que o apóstolo Paulo, que estava familiarizado com todo o contexto da cultura, né, geográfica e tudo, ele está dizendo que o irmão Paulo escreve coisas difíceis de entender. E isso me motiva a continuar lendo a Bíblia, isso me motiva a continuar me debruçando sobre as Escrituras, mesmo que às vezes eu não entenda certas coisas, ou não compreenda algumas coisas que isso não pode me desanimar, porque se Pedro tinha dificuldade de entender o que Paulo escrevia, quanto mais eu talvez tenha dificuldade de entender certas coisas na Bíblia depois de 2000 anos ou mais. E isso tem que, com certeza, me encorajar. Porque um homem de Deus, tanto quanto eu ou você, também tinha dificuldade com alguns textos das Escrituras, mas nunca desprezou ela, ou deixou de ler, ou deixou de se debruçar sobre ela. Muito pelo contrário, ele continuava se dedicando a ela, assim como eu e você, mesmo às vezes não entendendo certas coisas. Por conta de linguagem, por conta de cultura, nós precisamos continuar nos debruçando sobre as Escrituras e buscarmos entendê-la e compreendê-la, porque será com certeza segurança para nós. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.